Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Amém. Vamos orar? Pai eterno, na Tua presença estamos, ó Deus. Guia-nos, ó Pai, nesse estudo, no estudo da Tua palavra, no estudo, meu Deus, na nossa confissão de fé, a qual Tu deste sabedoria a homens no passado, meu Deus, puritanos, para que pudessem tirar, ó Deus, das Suas sagradas escrituras, as principais doutrinas, ó Pai, e passarem para nós, meu Deus, esse fundamento da nossa fé, ó Pai, que possamos estudar, nos empenhar, conhecer, ó Deus, sabendo que conhecendo a Ti, ó Pai, é que nós estaremos na Tua presença de maneira rendida e quebrantada, ó Pai, sabendo que o nosso acesso a Ti é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra salvadora e santificadora dEle, ó Pai. Nós louvamos o Teu santo nome e pedimos que nos guie nessa manhã ao nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu queria fazer uma breve exposiçãozinha desse versículo, iniciando pela palavra portanto. Por que ele usa essa palavra portanto? Com essa palavra portanto, irmãos, ele indica o quê? Que a sua argumentação agora, ela vai ser conclusiva daquilo que ele falou, vai concluir aquilo que ele falou anteriormente. Então abramos lá em Romanos 5:12, e aí nós vamos perceber o quê? Que aquilo que ele vinha falando que nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, fazendo o quê? Enviando Cristo Jesus para morrer por nós, pecadores. E uma vez justificados pelo sangue de Cristo, nós somos o quê? Reconciliados com Deus. E por isso nós seremos o quê? Salvos por sua vida. Então isso é falado do versículo 6 até o versículo 11. Então esse portanto, agora, com esse portanto, Paulo inicia o quê? Fazendo essa comparação entre quem foi Cristo, quem foi Adão e quem foi Cristo Jesus. E aí ele começa a fazer o quê? Uma comparação, fazendo um contraste entre Adão e Cristo Jesus, dizendo que por um só homem, e esse por um só homem nós vamos ver no versículo 12, 15, 16, 17, 19 aqui de Romanos 5. Esse por um só homem indica quem? Adão. Foi por meio de Adão que entrou o pecado no mundo. Mas esse por um só homem também indica quem? O Senhor Jesus Cristo, mostrando o quê? Que foi por meio de Cristo Jesus que nós pudemos ser alcançados com graça e com misericórdia. Mas aí ele mostra o quê? Tanto Adão como Cristo Jesus como personagens históricos, representantes federais da raça humana. No caso de Adão, ele salienta o quê? A ofensa, o pecado. No caso de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele salienta o quê? A graça, a misericórdia, a salvação. E aí por Adão ele vai mostrar o quê? Que todos nós, seres humanos, nos tornamos pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Estão bem tímidos hoje, não? E pelo pecado a morte, ou seja, o salário do pecado é o quê? Isso, gente. O salário do pecado é o quê? A morte. Em Romanos 6:23 nós vemos isso. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Não ouvi. Isso, Thelma, obrigado, irmã. A morte. Então, o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, por uma vez que o pecado, por um só homem entrou como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou o quê? A todos os homens, porque Adão, como representante federal, por meio dele, quando ele pecou, nele nos tornamos todos o quê?
pecadores. E por isso, agora, é que todos nós estamos escravos do pecado. Quando fala aqui, porque todos pecaram, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, não quer dizer que você passou a ser pecador a primeira vez que você pecou. Não. Você pecou porque você já era pecador, você já nasceu como pecador. Então aqui é razão pela qual todos pecaram é o fato de quê? De nós estarmos em Adão. Certo? É a razão por que a morte passou a todos nós. Por isso nós todos pecamos. E aí, antes de iniciarmos a confissão propriamente dita, eu queria falar com vocês o seguinte, perguntar, o que foi a queda? O que vocês entendem por queda? Podemos dizer que a queda, ela foi o mais trágico acontecimento que houve na história da humanidade. Por quê? Porque nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, o que aconteceu conosco? Nós decaímos desse estado de inocência e de obediência para um estado do quê? De culpa e rebelião diante de Deus. Então, o pior, o mais trágico acontecimento na história da humanidade não foi Hitler ter matado não sei quantos milhões de judeus, não foram outros déspotas fazendo atrocidades no mundo, não. O mais trágico acontecimento foi o homem decair do seu estado de inocência e obediência a Deus e se tornar o que se tornou hoje, o que nós somos. Então, de alma vivente, nós passamos a ser o quê? Passamos a ser o quê? Mortos. Espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. E passamos a merecer o quê? A morte como salário dos nossos pecados. Então o pecado original foi um ato do quê? De desobediência, de rebelião contra Deus. Contra Deus. Um ato de desobediência e rebelião do homem criado contra quem? Contra o seu Criador. O que resultou no quê? Na quebra, no rompimento, na ruptura da comunhão do homem para com Deus. Nós não queremos mais Deus. Nós não queremos mais a Ele. Nós queremos viver cada um a sua vida, sua vidinha. Então nós saímos desse estado de comunhão com o divino, com o Senhor nosso Deus. E partimos para um estado do quê? De alienação, de morte temporal, espiritual e eterna. Agora, nós vamos falar sobre o 6º capítulo da nossa confissão de fé, que trata justamente sobre a queda do homem, o pecado e o castigo deste. Agora eu queria perguntar para vocês, por que esse capítulo se refere ao capítulo da queda? Por que o capítulo da queda não veio um pouquinho antes, ou não veio um pouquinho depois? A gente percebeu já, desde o primeiro estudo nosso, que as coisas foram feitas, foram colocadas na nossa confissão de maneira o quê? Pensada. Cada capítulo foi colocado de maneira pensada, né? O pastor William, quando ele foi falar sobre as Sagradas Escrituras, ele falou, por que temos que começar a confissão com as Sagradas Escrituras? Porque se não tiver começando com o fundamento, com a base, o resto que você construir em cima, pode o quê? Pode ruir. Então você começa com a base das Sagradas Escrituras. E aí a gente foi vendo o quê? A gente foi vendo com o andar o quê? Depois das Sagradas Escrituras, vamos ter que falar de quem? Do Senhor. Depois de Deus, dos decretos de Deus. Porque antes dos decretos de Deus, a gente não vai entender a criação. Depois dos decretos de Deus, vem o quê? A criação. Depois da criação vai vir a queda? Não. Tem que vir o quê? As providências de Deus. Para que depois seja falado sobre a queda. Ah, mas em Gênesis, quando você pega lá capítulo 1, capítulo 2, falando sobre a criação, já vai para o capítulo 3 falando sobre a queda. Mas a gente tem que entender o quê? A providência antes. Para que nós possamos compreender que a queda não foi algo que aconteceu por acidente. Algo que aconteceu por um acaso e que pegou Deus desprevenido. De modo algum. Então, para que nós possamos
para que nós não caiamos nesse risco. Por isso que foi falado antes sobre os decretos de Deus e depois sobre a providência de Deus, mostrando que tudo está debaixo do controle de Deus. Nós vimos o capítulo 5 da nossa confissão, no parágrafo 4, dizendo que, o irmão Rizão Ricardo que trouxe isso na semana passada, falando sobre a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, tanto se manifestam-se em sua providência, que seu conselho determinado se estende até mesmo à primeira queda, e a todas as outras ações pecaminosas, tanto dos anjos quanto dos homens. Ou seja, a queda estava decretada por Deus. E a onipotência, sabedoria inescrutável, infinita bondade de Deus, manifestaram-se por meio da sua providência. No quê? Na queda do homem. Então, em Romanos 11:32, nós vemos, porque Deus a todos encerrou na obediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos 11:32. Então estava no propósito de Deus a queda, encerrar todos os homens debaixo do quê? De maldição, de desobediência. Para quê? Para que ele pudesse evidenciar a sua misericórdia, salvando o pecador. Amém? Então agora nós vamos pegar o primeiro parágrafo do capítulo 6 da nossa confissão. Creio que todos tenham lido, tenham estudado. Posso ouvir um sim? Sim. Não, sim meio. Deus criou o homem justo e perfeito, lhe deu uma lei justa, que seria para a vida, se ele a tivesse guardado, ou para a morte, se a desobedecesse. Então nós vemos primeiro que Deus criando um homem justo e perfeito, um homem que recebeu o quê? A lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei da criação em seu coração, aquela lei que foi o quê? Impressa no seu coração. Mas ele também recebeu no Jardim do Éden uma lei particular, uma lei que lhe dizia o quê? Do fruto proibido não pode comer. E aí Deus colocou o homem no quê? Numa encruzilhada. Primeira vez que o homem é colocado numa encruzilhada. E aí ele tinha a opção do quê? Obedecer ou desobedecer. E aí ele foi colocado nessa situação. Se ele obedecesse, vida. Se ele desobedecesse, morte. Até aquele momento, ele não tinha a opção de desobediência. O jardim era tudo a seu favor. Ele estava lá contemplando as maravilhas de Deus, da criação de Deus. Só que diante dessa situação, dessa opção, você obedece, continua vivendo. Desobedece, você morre. Diante disso, daí o que acontece com o homem? Ele cai. E depois dessa ordem de Deus, desse mandamento de Deus, para que o homem escolhesse entre a vida e a morte, durou-se pouco tempo. Foi pouco tempo que devido a essa ordem de Deus até a queda do homem. E em pouco tempo ele se perde em injustiça e se torna imperfeito. Abandonou aquela posição de justiça e perfeição a qual Deus o tinha feito. Então, irmãos, a queda do homem, ela se dá primeiramente pelo quê? Pela astúcia de Satanás. Quando você vê aqui, porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. Em seguida, esta seduziu a Adão, que sem qualquer compulsão, deliberadamente transgrediram a lei de sua criação e a ordem dada a eles de não comer o fruto proibido. E aí nós temos o que aqui?
2 Coríntios 11:3, que disse: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Satanás se utiliza por meio da astúcia da serpente, para quê? Para seduzir Eva. Satanás seduziu Adão? Não. Adão foi seduzido por sua vez, por quem? Por Eva. E isso vai mostrar a nossa confissão baseada no quê? Nos relatos, capítulo 1, capítulo 2 e principalmente o capítulo 3, que vai falar sobre a queda. Então a astúcia é utilizar-se do quê? De argumentos sutis para você manipular o outro. Foi assim que a serpente apresentou a tentação a Eva. Ela, por meio da astúcia, ela que se utilizou do quê? De argumentos sutis para manipular a decisão de Eva. E o que aconteceu? Ela cai. Agora, parem para perceber. Houve alguma compulsão? Houve algo que obrigou Eva a cair naquele pecado? Não. Eles deliberadamente transgrediram, tanto Eva quanto Adão. Adão não estava sob nenhuma compulsão ou poder que o movesse a pecar. Ele tinha a capacidade para obedecer perfeitamente a lei de Deus e para cumpri-la. Ele tinha essa capacidade fazia parte dele. Se nós voltarmos um pouquinho atrás aqui na nossa confissão, no capítulo 4, parágrafo 2, vai dizer o seguinte: após Deus haver feito todas as outras criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e os tornou aptos à vida para Deus, para o que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la. A gente, quando fala de tentação, a gente imagina a tentação como algo que vem e incita dentro de nós um desejo, um anseio escravizador, do qual você não consegue se livrar, se desvencilhar, né? É aquela compulsão que vem de dentro do seu coração, já contaminado, pecado, pecaminoso, e aquilo te leva ao pecado. Então, quando nós estávamos no mundo, era assim que nós vivíamos. O desejo impiedoso vinha ao coração e você não tinha forças para negá-lo. Você estava o quê? Escravo do seu pecado. Mas não foi assim que aconteceu com Adão. Não foi. Eles tinham o quê? Adão e Eva tinham o poder de cumprir a ordem de Deus. Eles não tinham essa compulsão. Eles eram santos, eles eram perfeitos. Agora, ambas as leis foram quebradas voluntariamente. Eva e Adão quebraram as leis de Deus. Eles quebraram as duas leis, a lei moral da criação escrita no coração deles e a lei particular, onde Deus disse: não coma do fruto. E ao dar crédito às lisonjas de Satanás, eles desobedeceram a palavra de Deus. E foi aí que aconteceu o quê? Caiu Adão e Eva. Ambos caíram em pecado. Thomas Watson diz o seguinte: um pecado pode ter muitos pecados em si mesmo. O que Thomas Watson está querendo dizer? Que o pecado da desobediência de Adão e Eva não foi somente o pecado da desobediência. Outros pecados surgiram naquele pecado, mostrando que nós também, quando nós pecamos, cometemos um determinado pecado, não é só aquele pecado que nós quebramos muitos outros pecados. E Tiago chega a dizer o seguinte: que se você quebrar um pecado, né, uma lei, você transgrediu todas as leis de Deus. Mas aqui Thomas Watson está mostrando o seguinte: um pecado pode ter muitos pecados em si mesmo. Estamos aptos a ter pequenos pensamentos a respeito do pecado e dizer que ele é algo pequeno. Quão grandes foram os pecados de Adão? Tome cuidado com qualquer pecado. Assim como em um volume pode haver muitas obras reunidas, assim também pode haver muitos pecados em um só pecado.
E aí, meus queridos, nós vemos o quê? Que sendo a humanidade santa, sendo a humanidade justa, como Adão pôde cair em pecado? Nós vemos que Adão e Eva caíram em dois pecados. O pecado da criação, né, o contrário, quebrando a lei da criação, e quebrando a lei particular que Deus tinha dado a eles. Agora, como que eles, sendo feitos santos e justos, eles puderam cair em pecado? Aqui é um grande dilema que nós encontramos. Nós temos uma grande dificuldade aqui, ao qual o R6 Pro, ele diz o seguinte: se Adão e Eva escolheram de acordo com os seus próprios desejos, e se eles escolheram uma ação má, então eles devem ter tido um mau desejo. E se eles tiveram um mau desejo, de onde veio esse mau desejo? Eles nasceram com maus desejos? Não, Deus os fez santos. Então Deus fez eles com maus desejos? Se for do mal. Se um desejo mau nasce espontaneamente dentro de uma alma, da alma de uma criatura justa, nós temos um problema aqui assustadoramente grande, que Karl Barth diz o seguinte, chama de a possibilidade impossível. É por isso que eu lavo as minhas mãos, R6 Pro diz. Eu não tenho ideia do que motivou Adão e Eva. De alguma forma, a boa vontade de Deus foi realizada. E a boa vontade foi confundida e produziu um mau resultado, um resultado ruim, a boa vontade de Adão no caso. Então olha só, o que nós entendemos com isso? O Marcão, que não está aqui, sumiu o Marcão. Cadê o Marcão? Foi embora? Estava ruim? Então o Marcão um dia perguntou, na casa dele lá, como que Deus fez Adão e Eva santos, perfeitos, justos, e eles puderam cair? Tiago fala isso, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Se a tentação veio de fora, com que concupiscência Adão e Eva tinham para cair em pecado? Não entendemos. E aqui do mesmo jeito que R6 Pro lava suas mãos, devemos nós também lavar as mãos. Porque é compreensível? Não é. Não dá para nós entendermos. Nós não conseguimos entender a nossa situação como pecadores muitas vezes. Nós não conseguimos entender como que nós, muitas vezes, como que nós éramos escravos do pecado e agora já não somos mais. Ou por que agora, não sendo escravos do pecado, nós ainda caímos em determinados pecados? Por isso que temos que ser confrontados com o Evangelho continuamente. Então, deixemos esse ponto para o Senhor. Aquilo que nos é revelado, amém, aquilo que é mistério, cabe ao Senhor nosso Deus. Então nós não podemos fazer ideia da origem que motivou Adão e Eva a caírem no pecado. Mas ainda que Adão tenha tentado culpar a sua esposa e depois o próprio Deus, a transgressão de Adão, ela não foi um mero engano de Satanás, mas ela foi o quê? Uma transgressão voluntária. Ainda que Adão tenha falado assim, ó, a mulher que tu me deste. E a mulher viu assim, ó, foi a serpente que tu colocaste no jardim. Ainda que tenha acontecido isso, nós devemos entender o seguinte: a transgressão de Adão foi voluntária. Adão e Eva pecaram porque quiseram. Eles não eram escravos do pecado. Eles se tornaram escravos do pecado. E tal transgressão voluntária mereceu o quê? O justo juízo de Deus sobre Adão e toda a sua posteridade. A queda então foi ordenada por Deus por quê? Para a glória de Deus. Quando nós pegamos aqui o parágrafo 1 ainda, ele diz: Deus se agradou de permitir esse pecado deles, de acordo com o seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria
glória. Ou seja, a queda não foi um acontecimento fora dos decretos de Deus. O plano de Deus foi realizado. O plano de Deus foi realizado nessa tragédia. E esse plano envolve o quê? Um bem muito maior. Nós já ouvimos muitas vezes que quando o homem, Deus planejou o mundo de uma maneira linda e perfeita, o homem estragou tudo. E quando o homem estragou tudo, Deus foi pego no plano A, perdeu o plano A, vamos entrar no plano B. E o plano B agora? Vamos ter que providenciar um Salvador aí. Não, irmãos, não é desse modo. Tudo está debaixo dos decretos de Deus. E esse plano envolve um bem maior. Qual? Revelar Deus, a sua glória. Porque foi através da queda que a gloriosa justiça, misericórdia, graça foram o quê? Reveladas. O amor de Deus pôde ser revelado a quem? Ao homem. E a justiça e misericórdia divina trouxeram o quê? Glória à Santíssima Trindade. Por poder o quê? Ter condições de redimir o pecador do quê? Dessa miséria na qual ele se colocou. Então, nós, como eleitos de Deus, podemos ser o quê? Podemos ver hoje, contemplar hoje a justiça, a misericórdia, a graça, o amor de Deus na nossa miséria, na nossa devastação. Isso para louvor e glória da graça de nosso Deus. Amém? Então, nós podemos entender que o primeiro capítulo, no primeiro parágrafo desse capítulo, diz respeito à glória de Deus em meio à miséria humana. É sobre isso que fala o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo vai falar do quê? De uma perda irreparável. O homem tomou para si o quê? Morte. E perdeu o quê? Vida. Vida com Deus. O homem, quando ele decai, ele perde uma posição elevadíssima de perfeição, de santidade, de justiça, associados a quê? Ao conhecimento de Deus e principalmente a comunhão com Deus. Ele perde essa comunhão com Deus. E se nós compreendermos, irmãos, a miserável profundidade da queda, então nós vamos entender a necessidade radical da redenção. Enquanto a gente não entende a queda e não percebe o que nós perdemos, você não vai perceber a necessidade da redenção em Cristo Jesus. E você não vai perceber a profundidade e a amplitude, a abrangência do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. O Evangelho não é simplesmente algo que do qual você pode se utilizar para adentrar o cristianismo, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando se fala de poder de Deus, você consegue perceber o quê? A grandeza do Evangelho diante do quê? Da grandeza da nossa miséria, da nossa pecaminosidade. Então, meus queridos, é por meio da queda que nós conseguimos entender o quê? A real e profunda substância da necessidade de salvação que nós temos. É aqui que nós conseguimos entender o quê? Algo como real e substancial, que nós precisamos extremamente. Para quê? Para que nós sejamos o quê? Reconciliados novamente com Deus. Porque nós perdemos essa comunhão, perdemos essa relação. Então, meus queridos, a ameaça da morte, ela nos é apresentada como o quê? Como punição à desobediência. E essa morte realmente alcançou tanto Adão quanto nós. Não é isso? Como diz o versículo, portanto, vamos, gente. Portanto, como por um e pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Então, a punição da morte pela desobediência alcançou o homem. E não somente Adão e Eva, alcançou a nós também. Tanto a morte no que diz respeito à alienação espiritual do homem com o seu Criador, quanto a dissolução da alma em relação ao corpo. O que é isso? A alienação espiritual, nós perdemos a comunhão, mas também a morte, que dissolve, que dissocia a alma do corpo, também nos alcançou, a morte física. Como decorrência da morte, todas as faculdades humanas, incluindo o quê? Partes da alma e partes do nosso corpo, foram o quê? Corrompidos pelo pecado. A sua mente, a sua emoção, a sua vontade, a sua afeição, foi tudo corrompido. Não há parte em você que seja sã, que seja boa, perfeita. Tudo em você está corrompido. Não existe faculdade alguma do ser humano que não tenha sido o quê? Corrompida na queda. Essa é a doutrina da depravação total do ser humano. Amém? Sim? Nós todos somos totalmente depravados. O pecado corrompeu-nos de cima a baixo. Não há parte sã em nós. Não há parte viva. Todas elas estão corrompidas pelo pecado, pela morte. Em Tito 1, abram comigo, Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse é o ser humano. Nós, seres humanos, somos o que? Impuros. Para nós, nada é puro. Tudo que é puro nós transformamos o que? Em impuro. Não é assim? Se você tem um pedaço de pão e cai um pouquinho de terra, o que aconteceu? O pão deixou a terra comestível ou a terra contaminou o pão? Não é assim que funciona? Para quem é impuro, até o contato com as coisas puras, ele vai tornar o quê? Impuro. Assim é o homem totalmente depravado. Nada se salva nele. E isso nós pudemos ver onde? No parágrafo 2. Nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles. E por isso a morte veio sobre todos nós, veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Amém? Parágrafo 3 vai falar sobre a escravidão, a miséria pecaminosas a todos os descendentes. O que aconteceu? Essa escravidão, essa miséria pecaminosa foi passada a todos os descendentes. Como descendentes de Adão, todos somos o quê? Culpados. Adão é o nosso ancestral. Ele é a nossa raiz. Ele é o nosso cabeça federal. Ele é o nosso representante da humanidade. Assim como cabeça natural, ele também mantém o quê? Uma relação federal.
Federal significa de aliança. Pelo desígnio de Deus, com toda a posteridade sua, ele se mantém o quê? Como cabeça da humanidade. O cabeça pecou, toda a humanidade está nele. Ele, como representante federal, caiu, toda a humanidade cai com ele. Assim como cabeça natural, ele se mantém o quê? Na relação de representante nosso, do restante da humanidade. Então a relação de Adão com sua posteridade, ela é semelhante à que Cristo mantém com quem? Com a sua descendência espiritual. Se Cristo é o nosso cabeça e nós estamos nele, justificados estamos. Se Adão ainda é o seu cabeça e você está nele, condenado você está. A culpa, então, do pecado de Adão foi o quê? Foi imputada a nós pecadores. O que significa isso? Imputação é antônimo de amputação. Você amputa, você perde. Imputa, você coloca. Nós, como descendentes de Adão, fomos o quê? O pecado, a culpa do pecado foi-nos imputada. Nós recebemos a culpa do pecado de Adão. E essa imputação, ela se deu como algo, como uma ação judicial. E por isso começou o quê? A ser contabilizado em nós a culpa do pecado de Adão. A culpa de Adão foi imputada à sua descendência como se eles mesmos tivessem pecado à semelhança de Adão. Cada um de nós faz parte da posteridade de Adão. E cada um de nós é considerado o quê? Culpado pelo primeiro pecado, o de Adão. Então a culpa foi imputada a nós. E olha só, irmãos, é interessante nós vermos isso. Percebam, ninguém é independente. Ninguém vive de modo independente. Você sempre é reconhecido num todo. E é interessante, porque ou você é reconhecido em Cristo, no corpo de Cristo, ou você é reconhecido em Adão, na corrupção pecaminosa de Adão. Mas não foi só isso, não foi só a culpa que foi imputada a nós. A natureza corrompida de Adão também foi transmitida a nós. E ela foi transmitida, ela não foi imputada. Ela é transmitida ao pecador. Tal corrupção na natureza é passada como? Por geração ordinária, segundo a sua espécie. Adão tornou-se uma outra espécie depois do pecado. E, segundo a sua espécie, é que nós fomos o quê? Formados. A prova está no quê? Nos capítulos seguintes do relato da queda de Gênesis. O que acontece? Caim mata Abel. Civilizações inteiras foram corrompidas no pecado. E no capítulo 6, Deus deseja o que agora? Destruir o homem. Porque os seus intentos são maus desde o que? A meninice. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mas, queridos, a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, essa é a bênção. Ele não descende de Adão por geração ordinária. Jesus Cristo não é semente do homem, ele é semente da mulher. Ele nasceu de uma virgem. Ele não caiu sob a representação do nosso cabeça federal, Adão. O Senhor Jesus não herdou a culpa de Adão e também não recebeu por transmissão a natureza pecaminosa de Adão. Essa é a bênção. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a solução para nós pecadores em Cristo Jesus. As consequências da culpa imputada e da corrupção transmitida trouxeram o quê? Uma série de maldições.
Nós fomos concebidos em pecado. Nós somos por natureza filhos da ira de Deus. Nós nos tornamos o quê? Escravos do pecado. Então, ó, como concebidos em pecado, nós temos Salmos 51:5. Como filhos da ira de Deus, nós temos Efésios 2:3. Como escravos do pecado, temos João 8:34. Nós fomos sujeitos o quê? À morte, como salário do pecado. E nós estamos agora o quê? Sujeitos a todos os outros tipos de misérias. Miséria espiritual, infligida ao quê? À alma. Misérias temporais, que nos acometem na nossa vida terrena. E misérias eternas, que nos aguardam por toda a eternidade, no inferno do lago de fogo. Tudo isso foi nos transmitido pelo pecado. Parágrafo 3. Sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua descendência, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária. Eles são agora o quê? Concebidos em pecado, e por natureza, filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte, e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus Cristo os liberte. Essa é a maravilhosa bênção que temos no Evangelho. Glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo veio nos libertar dessa maldição que nós herdamos de Adão. Parágrafo 4. Parágrafo 4 vai falar sobre o quê? A procedência das transgressões atuais. Os nossos pecados de hoje, de onde eles procedem? Qual a causa dos pecados atuais? Os pecados atuais, eles procedem do quê? Da corrupção dos nossos pais, Adão e Eva. Mas com isso, nós nos tornamos o quê? Adversos a fazer o bem. Nós não conseguimos fazer o bem. Nós somos o quê? Escravos do pecado. Somos totalmente indispostos a praticar qualquer bem. Ser indisposto é fazer o bem, a fazer o bem é desviar-se do quê? Do bem. Eu não quero fazer o bem, estou indisposto a fazer o bem. Eu vou me desviar do bem e vou em direção ao mal. Essa é a nossa realidade. Isso nós vamos ver em Romanos capítulo 3, falando sobre o homem que não há nenhum justo, não há nem um sequer. Em Salmo 14, Salmo 53, vai falar a mesma coisa. Por bem, nós devemos o quê? Compreender o padrão santo de Deus. O que é o bem que o homem pode realizar? Ou o bem que ele não pode realizar? É o padrão santo de Deus. Isso inclui o quê? A motivação para essa prática do bem. Nós temos disposição para o bem? Não. Nós somos contrários ao bem, porque nós somos o quê? Incapacitados a tudo bem. Nós não temos motivação que nos leve ao bem. Nós somos incapazes de agradar a Deus. Nós somos totalmente o quê? Inclinados para o mal. E quando se fala de inclinados para o mal, imagina uma superfície inclinada, onde você solta uma bolinha de gude. Para onde que ela vai? Ela vai para cima ou vai para baixo? Para baixo. Porque ela está inclinada a descer. Assim somos nós. Nós estamos inclinados para o mal. Entre o bem e o bem é algo muito superior. O mal é o que nos atrai. E nós estamos o quê? Sendo levados para esse mal. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa condição. Nosso desejo é escravo do mal. E guia o quê? As nossas escolhas. Agora, olha só, vocês vão poder o quê? Criar algumas objeções. Alguém vai poder dizer o seguinte: tá bom, ainda que eu seja pecaminoso, tem coisas boas que eu faço, né? Algumas coisas boas eu consigo fazer. Por exemplo, eu cuido dos meus filhos,
Apesar de eu ser preguiçoso, eu consigo levantar mais cedo para ir para o trabalho. Mas aí você vai começar a perceber o quê? As motivações que te levam a isso. As motivações que te levam a isso são motivações o quê? Pecaminosas. Você não faz o bem para a glória de Deus, você faz o bem porque de alguma forma você pode tirar proveito desse bem para você. A nossa natureza é uma fábrica de desejos pecaminosos. Após a conversão, amados, nossos desejos, eles são o quê? Transformados, porque em Cristo nós somos feitos o quê? Novas criaturas. Então a regeneração, ela muda a disposição e a inclinação do ser humano. Uma vez regenerados pelo sangue de Cristo, nós temos uma nova inclinação, não mais aquela que pende somente para o mal. Nós temos uma nova inclinação. Contudo, irmãos, até mesmo os regenerados têm em si o quê? A corrupção remanescente. Certo? Por isso, as nossas obras, elas são o quê? Misturadas e contaminadas com pecado. Ainda que obras boas, feitas com uma motivação boa, justa, santa e perfeita, as nossas obras estão misturadas com pecado. Mas, pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, as nossas obras são aceitas em Cristo Jesus para a glória de Deus, porque feitas nele, apesar das nossas corrupções. Então louvem a Deus por Cristo Jesus. Agora, as transgressões atuais, os pecados atuais de agora, eles não procedem dessa culpa imputada de Adão em nós, não. Eles procedem do quê? Da corrupção transmitida de Adão a nós. Então a corrupção transmitida, ela sempre vai resultar em quê? Em pecado. Por quê? Porque a natureza humana corrompida sempre leva cada um de nós aos maus desejos, os quais nos levam ao quê? Às más escolhas voluntárias. Você escolhe voluntariamente o mal. O homem não pode escolher livremente o que é bom, porque isso seria o quê? Lutar contra a sua própria natureza. Você imagina que um peixe, um belo dia, fala o seguinte, ó, vou voar, e sai voando. É contrário à natureza dele, isso é impossível. A natureza humana é o quê? Escrava do pecado. Então, se você tem o bem ou o mal, a sua opção vai ser sempre o quê? O mal. É isso que fala, irmãos, no capítulo, no parágrafo 4. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, todos os nossos pecados procedem do quê? Disso, dessa incapacidade, dessa indisposição transmitida a nós por quem? Por Adão. Essa corrupção transmitida por Adão a nós. E por fim, o parágrafo 5, ele vai falar sobre o quê? Sobre o fato de carregarmos a corrupção da nossa natureza até o fim de nossa vida aqui na terra. A guerra nossa é contra o quê? A corrupção remanescente. Aqueles que já foram regenerados em Cristo Jesus continuam a batalha, eles estão lutando contra o pecado. Eles estão lutando contra essa corrupção remanescente. Porque a corrupção da natureza, ela faz com que eles sejam o quê? Totalmente dispostos para o bem. Ela leva o homem à incapacidade total para o bem, a aversão total para todo bem, e inclinação total para todo mal. Essa corrupção da natureza, ela ainda está dentro de nós. Esse nível de corrupção, para o regenerado, ela é alterada. Ela não está no mesmo nível de corrupção que estava quando ele estava no mundo.
No mundo ele está totalmente escravizado. Agora não. Esse nível de corrupção, ele é alterado, ele é diminuído. Apenas parte de nossa corrupção permanece após a regeneração. Apenas parte dela. E como podemos observar em Romanos 7, o grau da corrupção remanescente, ele é significativo, porque ele nos leva a uma batalha, certo? O grau de corrupção remanescente no ser humano, nós que fomos regenerados, ele ainda é significativo, porque ele nos leva a uma batalha. Ele não é um negócio assim, não, ele é um pendor, ele nos leva de vez em quando a ter o quê? Uma pendência para o mal. E o pendor da carne é a inimizade contra Deus, porque é você se sujeitando a essa corrupção remanescente. E é por isso que a grande luta do regenerado com a corrupção remanescente até o fim da sua vida. A corrupção remanescente, irmãos, afeta também toda a nossa capacidade e nossa consciência na obediência plena à lei de Deus. Ela tem influência. Isso não nos dá desculpas para a desobediência. Você não tem desculpas para desobedecer. Mas ela nos faz entender o quê? Ela nos faz entender a razão, porque muitas vezes nós não conseguimos vencer o pecado, porque ela ainda é significativa em nossas vidas, ela é forte. E isso muitas vezes, isso vai nos ajudar a entender e compreender que nós devemos sempre o quê? Recorrer a Cristo. Nós, pelo nosso próprio braço, nós não temos condições de lutar contra essa corrupção remanescente. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que fala em Romanos, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque não podemos fazer isso sozinho. Não dá. Contudo, irmãos, isso nos livra de entrarmos em alguns questionamentos precipitados com respeito à certeza de salvação. Porque eu caí em pecado, então eu não sou salvo. Não existe isso. Aquele que foi salvo e regenerado pelo sangue de Cristo, ele ainda é pecador. Ele ainda tem o quê? O pecado remanescente dentro dele. É por isso que nós temos o quê? Ânimo e força para continuar lutando contra o pecado. Se você caiu aqui, levante-se e continue guerreando para não cair lá na frente. Essa é a esperança do Evangelho. É isso que nos livra do desespero, à medida que nós lembramos o quê? De 1 João 2,1. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E essa verdade, irmãos, ela nos livra do ensino antibíblico do perfeccionismo. Existem religiões que dizem o seguinte, religiões evangélicas, que dizem o seguinte: você está em Cristo, você foi feito nova criatura, agora está perfeito. O perfeccionismo evangélico é uma heresia, ele não existe. Algumas igrejas associadas a esse movimento da graça barata costumam abraçar essa heresia, de que você o quê? Você está em Cristo, você está perfeito, agora é graça, graça, graça. Fala, Kaique. Teve um dia que eu e o pastor William estava no mercado, e a gente encontrou um pastor que falou que depois que ele foi salvo por Cristo, ele não pecava mais. Aí a gente começou a fazer umas perguntas para ele, mas você nunca teve pensamento assim, nunca fez isso? Ele, eu tenho. Eu falei, então, você está quebrando os mandamentos. Mas ele, na cabeça dele, até depois que ele foi salvo, ele não tinha mais pecado. Muitas seitas evangélicas pensam dessa maneira. E nós corremos muitas vezes o risco de cair nisso, definindo como... Porque olha só, o perfeccionista, a seita que propaga essa mentira, eles têm a tendência de cair no quê? Ou abaixa o padrão de santidade, ou abaixa o quê? O conceito de pecado.
Ou não, ele na realidade tem que fazer as duas coisas. Tem que baixar o conceito do pecado. O que é pecado? Ah, pecado... Não, pecado não é isso não. Pecado não é tudo isso não. Não. O pecado é simples. Ah, mas eu tenho pensamento. Então, mas se você tem pensamento não foi ainda para ação, não é pecado. Então, eles redefinem o conceito de pecado. E o que eles fazem? Eles abaixam o padrão de santidade. E aí você consegue sim viver numa situação do quê? De perfeccionismo. Eu sou santo, eu sou perfeito. Por quê? Porque o nível de santidade do seu foi lá para baixo. E você teve que redefinir o conceito de pecado. Agora, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, a nós, uma vez regenerados, Ele perdoa e mortifica a natureza corrupta nossa. Em Cristo Jesus, essa corrupção remanescente, ela não é só perdoada, como ela está sendo o quê? Mortificada. Esse é o caminhar do cristão em santidade. Através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós somos habilitados a quê? A mortificar a nossa corrupção remanescente. Então, se você tem uma tendência, um pendor para a carne hoje, em Cristo Jesus, você pode o quê? Mortificar esse desejo e, pelo Espírito Santo, tender para o Espírito. Isso nós vamos ver em Romanos 6. Então, tanto a corrupção remanescente quanto os nossos primeiros impulsos, eles são o quê? Pecaminosos. E por primeiros impulsos, nós podemos entender o seguinte: a corrupção original, a nossa corrupção original, que nós recebemos de Adão, esses são os primeiros impulsos pecaminosos. Eles são o quê? Pecaminosos. Nós já vimos que a corrupção original, ela causa o quê? É a causa do pecado atual. É a corrupção original que nos leva o quê? A pecar. Foi a corrupção transmitida que nos leva a pecar. Então, tanto o pecado atual, irmãos, quanto a corrupção original, eles produzem em nós o quê? O pecado. Então, hoje, nós pecamos por quê? Porque nós estamos em Adão. Certo? Nós somos herdeiros de Adão. E as corrupções dos crentes, elas são, sim, pecados. Mas pecados o quê? Perdoados em Cristo Jesus. Pecados que estão sendo mortificados em Cristo Jesus. Fala, irmãozão. Cadê o microfone? Essa parte final aqui do parágrafo 5 é muito interessante, né? Mostrando que não apenas o próprio ato é pecado, mas as iniciativas desse ato é pecado. É importante para a gente se livrar de certos ensinamentos que vão surgindo. Recentemente houve uma ideia do cristão homossexual. Então, o que algumas pessoas até já colocaram um nome bonito, né? Eles falam same-sex attraction, que é um cristão que é atraído por pessoas do mesmo sexo. É um cristão homossexual, atraído por pessoas do... Não é homossexual, é um atraído pelo mesmo sexo. Ele fala, é bíblico, que pode ser, é um cristão que sente desejo por outro homem, sendo homem, mas como ele não consuma isso, ele não vai viver com outro homem, contudo esse desejo é tão forte que ele não consegue se relacionar com a mulher. Ele fala, não, pode ser cristão, é um cristão verdadeiro, mesmo tendo esse desejo por pessoas do mesmo sexo, e algumas pessoas falam assim, né? Que a solução para isso, então, é o celibato. É você não se relacionar com ninguém. Como se o próprio desejo de ter relações com outro homem, sendo homem e mulher, sendo mulher, já não fosse pecado. E você joga também a eficácia do evangelho por terra. E a espiritualidade é tipo assim, olha, Deus vai mudar tudo, mas esse desejo aqui, pecaminoso, não. Não. E é interessante que isso é uma pressão cultural, né? Porque se a gente falasse assim, ó, não, eu tenho um desejo por crianças, eu só consigo me relacionar com crianças, a gente seria visto como um monstro, né? Porque a pedofilia ainda é horrível para nós. Mas como a homossexualidade já é aceitável, então a gente não vê como uma coisa tão terrível, né? Mas é importante saber que o desejo de pecar e o próprio pecado consumado, todos já são corrupções e pecaminosos. Amém. Amém. Exatamente. Então a queda, irmãos, fez com que nós, homens, nos tornássemos o quê? Culpados. Diante de Deus e totalmente o quê? Corruptos. Essa é a conclusão que nós chegamos.
A natureza corrupta do ser humano é o que nos faz o quê? Pecar. Até mesmo o regenerado possui o quê? Um grau de corrupção dentro dele, a qual foi perdoada e está sendo o quê? Mortificada. Pecado não mortificado faz o que você mostre o quê? Que o evangelho não é eficaz na sua alma, na sua vida, como disse o pastor William. E isso mostra o quê? Que o evangelho não é poder de Deus para você. Se não é poder de Deus para você, você não está no evangelho. Isso é extremamente importante, porque o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora eu queria terminar com uma aplicaçãozinha rápida. Compreender o grau de depravação nosso, irmãos, trazido à luz da queda, leva-nos a clamar o quê? Abram comigo em Mateus, capítulo 19, versículo 25. Mateus 19, Jesus está falando aqui sobre as riquezas, sobre o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ano 25, os discípulos dizem, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então mostra o quê? Que a questão da nossa depravação, irmãos, é algo impossível a nós solucionar. Você é totalmente depravado e você não tem condições de se voltar para Deus. Para você isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí diante disso é que nós somos conduzidos a quê? Ao louvor da graça de Deus. E somos levados a glorificar o nome do Senhor nosso Deus, por tão grandiosa salvação. Vamos abrir em Romanos, capítulo 11. E terminar com o versículo que nós memorizamos, acho que na semana passada, né? Romanos 11, 32. E aqui nós vamos ver Paulo falando do Evangelho, falando da misericórdia de Deus para com todos. Aí diz o seguinte, no versículo 32, que nós já lemos, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ele colocou, deixou todos debaixo da miséria, da corrupção, da desobediência. Por quê? Para que ele pudesse trazer os seus eleitos. E aí diante dessa grandiosíssima revelação, Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão o quê? Inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, meus queridos, se a queda, o conhecimento dessa doutrina é para nos trazer desespero diante da nossa condição miserável diante de Deus, ela também serve para nos mostrar Cristo e nos revelar a grandeza da salvação que temos em Cristo Jesus nosso Senhor. Então corramos a Ele, porque o plano de Deus para a salvação é uma profunda riqueza, a qual nós não conseguimos alcançar com o nosso conhecimento também corrompido pelo pecado. Amém? Então vamos orar, irmãos, e nós já nos prepararemos para levar essa boa nova de salvação aos perdidos.
Senhor nosso Deus, quão gratos somos a Ti, Pai. Ó Senhor, quão maravilhoso Tu és, ó Deus, em revelar os Teus mistérios a nós. Senhor, olhando para nós, vemos quão miseráveis pecadores nós somos, mas olhando para a Tua palavra, nós compreendemos que a corrupção dessa miséria é muito, muito mais profunda do que podemos imaginar. Ajuda-nos a ver isso daí, para que isso se torne realidade em nossas vidas, que as pessoas, ó Pai, que ainda, aqueles que não conseguiram ainda, Pai, compreender quem são, possam, por meio do Teu Santo Espírito, serem convencidos de todo pecado, a justiça e o juízo. Faça-os enxergar, ó Pai, quem eles são, quem nós somos, pecadores, destituídos da Sua glória, alheios à Sua vida, alienados de Ti. Se não for a Tua graça, ó Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Teu amor ao enviar Cristo Jesus para nós, para nos resgatar, estaríamos perdidos, caminhando para o inferno. Toca os nossos corações e nos leva a ver, ó Pai, a grandiosidade do Teu Santo Evangelho e de quem nosso Senhor Jesus Cristo é. Quão maravilhoso Senhor nós temos, que deixando a glória, condescendeu a nós, e vindo aqui como servo se humilhou, para nos servir, ó Pai, para nos conduzir até a Ti. E hoje temos acesso irrestrito a Ti pelos méritos de Cristo. Dá-nos força agora, ó Pai, nessa manhã onde sairemos para pregar o Teu Santo Evangelho, e que anunciando a Tua palavra, os Teus eleitos, ó Pai, onde quer que estejam, possam ouvi-la e serem convertidos pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, guia-nos, ó Pai, para a glória do Teu Santo nome nós pedimos, ó Deus. Amém, Senhor.